Oi, livráticos, e aí? Tudo bem? Eu sou Caroline Alves e esse aqui é o meu Livverso. No vídeo de hoje, a gente vai falar da minha última leitura, que é esse livro aqui, ó, Todo Esse Tempo, que é das mesmas autoras do livro Das 5 Passos de Você, que é um livro que eu já comentei aqui no canal sobre o filme, mas que eu ainda não li o livro. Tá na minha lista da Amazon e eu preciso comprar, que é da Mickey e da Rachel. Acho que é assim que fala. Bom, eu fiquei pensando, olha, dificilmente tem algum livro que eu preciso processar a minha emoção antes de vir aqui gravar para vocês. Mas esse livro eu precisei de um tempo, sabe? Eu também pensei que a partir de agora eu vou começar a falar primeiro do que eu senti do livro e depois eu faço uma sinopse para vocês, assim, bem rápida. Porque eu tô pensando que quando a gente compra o livro, geralmente a gente compra ou porque alguém indicou, ou porque você leu a sinopse, ou porque você viu alguém comentar do livro. Enfim, geralmente quando as pessoas conversam sobre o livro, elas meio que já contam o que acontece e faz, né, com que você tenha interesse em ler. Os últimos livros que eu li são, claro, né, fora aqueles que eu ganhei, a maioria dos livros que eu compro, obviamente, eu compro porque eu li a sinopse lá. Geralmente compro da Amazon, tá, gente? Porque eu acho muito caro o livro em loja física. Então, eu dou uma batida de olho lá na sinopse simples da Amazon e compro o livro. Só que eu dificilmente compro um livro e eu já leio ele na semana. Então, cara, eu tenho tanto livro na minha prateleira que eu esqueço. Então, foi o que aconteceu esse mês. Eu fui lá, olhei aqui na minha estante, aqui em cima. Acho que eu vou até mostrar pra vocês, ó. Ó, ali, tá vendo? Aí é muito ruim assim, né? Ó, então tem um monte de livro ali, tá vendo? Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, olhei os livros que eu tinha, falei, ah, vou ler esse daqui. Mas eu não fui ler aqui. Como vocês que assistem os meus vídeos já devem estar calejados de saber. Eu não leio, eu não fico analisando capa, então eu fui lá, peguei, ah, vou ler esse daqui. Porque eu penso o seguinte, para o livro chegar na nossa prateleira, algum motivo ele tem. Como tudo na vida, o universo dá um jeito de trazer. Então, no meu caso foi assim, eu fui lá, peguei e falei, vou ler. E uma coisa que eu acho muito mágica nas leituras é que, principalmente quando você lê sem você saber um pouquinho da história, é que quando termina você fala assim, cara, eu nem sabia que eu precisava ler tanto esse livro. E eu achei isso sensacional, eu achei isso mágico. Bom, para falar um pouquinho do que eu achei desse livro, eu tive muitas emoções. Eu até, quando eu tava lendo, eu falei, nossa, acho que eu vou começar a anotar o que eu sinto, porque vocês devem ser igual a mim. A gente começa sentindo, passa a sentir outras coisas, termina sentindo outra coisa. E aí, anos depois, quando a gente for pegar esse livro, olhar a capa dele de novo, você não vai lembrar um terço do que os personagens conversam, nem o que a maioria das vezes acontece, mas a gente lembra a sensação, a emoção, uma parte muito importante do livro que mexe com a gente. Então, eu falei, acho que vou começar a anotar. Mas, cara, eu senti tanta coisa nesse livro que eu não consigo nem até desistir. Porque, vamos começar do começo. Logo que nas primeiras páginas, primeiro eu já achei meio clichê, né? O que acontece na história. Lá, quem quiser depois ouvir, espera mais um pouquinho. Então, agora eu vou falar só realmente de emoção. Eu comecei, achei muito clichê, aí eu comecei, por achar muito clichê, eu fiquei meio desanimada, não, assim, sabe, continuei a leitura com aquela coisa, porque eu odeio deixar livro pra trás. Falei, não, gente, eu vou terminar. Aí, de repente, eu comecei a ficar animada. Porque, apesar de ser meio clichê, o começo tinha um quê de uma coisa diferente. Aí, depois, eu fiquei triste.
bem triste com as coisas que a gente vai descobrindo. Depois eu tive muita dó dos personagens. Em alguns momentos eu chorei com eles. Em outros momentos eu senti raiva. E em algum momento me apaixonei por ele. Esse livro, eu acho que uma palavra que talvez defina ele é magia, é encantamento. Nossa, já falei 2 palavras, né? Então não é uma palavra que define, mas é magia, é encantamento, é sobrenatural, é sobre surreal, é sobre fantasia. Eu acho que é um livro com emoções que faltam pra gente no nosso dia a dia. Será que faz sentido? Acho que vai fazer sentido pra quem já leu. Acho que a nossa vida às vezes é tão corrida, é tudo tão no automático. Falta um pouco daquele encantamento infantil, daquela nossa imaginação, da nossa criatividade, da gente conseguir ir além. É que esse livro, ele não é um sentimento assim fácil da gente falar, ele não é palpável. Eu acho que ele é um livro lúdico, Ai, gente, ele é encantador. O final, ai, é lindo. Eu juro que eu cheguei na metade do livro, que eu achei que já tinha acontecido tudo, eu falei, cara, que mais tem pra acontecer? Tô na metade do livro, já aconteceu o que eu acho que ia acontecer. O que falta? Sabe? Eu continuei a leitura tipo assim, o que eu vou esperar? E olha que eu sou a pessoa que adora fazer finais. Gosta de criar, gosta de investigar, gosta de achar que vai saber o que o autor escreveu. E eu falava assim, cara, não tem mais nada pra me surpreender. Ai, que iludida. Adoro quando eu sou iludida. Cara, que livro lindo. O post que eu coloquei no meu Instagram foi: que livro lindo. Porque, literalmente, não tem outra palavra e não tem mais nada que eu precise falar para descrever esse livro. Esse livro é simplesmente lindo. Lindo, 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 lindo. É um livro que eu acho que vale muito a pena ler. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho dessa mágica, dessa fantasia na nossa vida. Eu gosto quando os livros trazem isso. Eu jamais imaginava que esse livro ia trazer isso. Então, pra mim, acho que foi o que me levou pro ápice. Que eu, cara, não esperava nada. Nada. Eu não esperava nada desse livro e ele entregou tudo. Pausa pra falar que as autoras curtiram o meu post, então eu já também fiquei super feliz. Então é o seguinte, super indico, é um livro leve, maravilhoso, uma delícia. Então, se você já leu, você me conta. Se você não leu, eu volto aqui pra contar. Se você não quiser saber a sinopse, você corta aqui, vai lá no Instagram, ativa o sininho, deixa seu comentário, deixa o like, compartilha com os amigos. Mas pausa por aqui, não termina de ouvir o que eu vou falar, tá bom? Agora, se pra você não importa saber ou não a sinopse, eu vou falar rapidinho. A história desse livro gira em torno... Ai, gente, de 2 adolescentes sofridos, cada um do seu jeitinho, mas bem sofridos, que é o Kyle e a Miley, Marley, né? É que é ruim os nomes em inglês, eu preciso estudar isso. O Kyle, logo no começo do livro, ele sofre um acidente e ele perde uma pessoa que ele super amava. E num momento de dor, ele encontra, num lugar muito inusitado, uma pessoa. E durante o tempo que eles passam juntos, o Kyle consegue entender o que a pessoa que ele perdeu queria dizer. O Kyle, ele começa a se reencontrar como um indivíduo.
né? Ele começa a superar o luto. Só que durante esse processo de superação dele, essa pessoa, né, a Marley, que ele encontra, ela também tá no processo dela. Só que ela leva ou demonstra de uma maneira muito mais leve, porque ele, cara, ele sofre o luto, ele vai pro chão mesmo. Porque ele não perdeu só alguém que amava, ele já tava vindo perdendo algumas coisas. Então, assim, ele é um livro sobre se reencontrar depois de um luto. Ele é triste, mas lindo. Lindo, só posso dizer isso, não vou falar mais nada, tá? Então, é uma sinopse bem simples. Se vocês quiserem sinopses mais detalhadas, vocês já sabem. Tem que ir na Amazon, tem que ir nas outras páginas, que vocês... Tem muita gente que escreve muito melhor do que eu. O meu negócio é falar sobre emoção. Então, olha, até que ficou longo esse vídeo. Livráticos, é isso. Super dica de hoje, todo esse tempo, tá? Ele foi lançado pela editora Globo. Então, se você já leu, volta aqui e me fala o que você achou. Se você não leu e for lá ler, vai lá, lê e volta aqui, comenta comigo, me chama, a gente conversa, porque eu adoro debater sobre livros. Então, é isso aí, livráticos. Obrigada por mais essa atenção. Espero que vocês gostem da leitura, assim como eu gostei. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilha com as pessoas que você gosta, aquela amiga com quem você quer conversar. Sabe, adoro ter gente pra conversar sobre livros. Então, é isso, livráticos. Grande beijo, até a próxima. Tchau!